Rodor. Olá, este projeto é uma continuação não oficial do podcast Rodor Cavalo, Beterraba Leitora agora em áudio, para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Boa tarde, beterrabas. Hoje teremos um capítulo chicante do Tyrion 9, trazendo o caos que finalmente chegou com vontade em Porto Real, pega a pipoca e o escudo anti-merda. Mas antes teremos o Beterraba Responde Daenerys 3. Antes de tudo, acho relevante salientar que especificamente, hoje, o Beterraba Responde servirá apenas como um complemento. Essa vontade de escrever o texto nasceu por conta de um comentário lá no subreddit Valyria, onde um dos usuários, Marcos Megi, comentou sobre a falta de ajuda dos cartenos. O comentário dele está aqui. Mas acho interessante falar sobre a ideia do status quo, além de suas implicações na história. Status quo, o que diabos é isso? A primeira coisa que nos interessa é o conceito de status quo. Segundo o site Significados, é uma expressão latina, que significa o estado das coisas. E o que é esse estado tão falado? Bem, pode ter uma ampla interpretação, como visto no site. Mas vamos nos focar no sentido mais político-social deste termo. Quando dizemos que o status quo do Brasil Império era brancos no poder e negros escravizados, o status quo é esse. O movimento abolicionista queria romper, quebrar, este status quo e libertar a população escravizada. Outro exemplo é o movimento feminista no início do século XX, que lutou para a quebra do status quo da sociedade vigente para que mulheres tivessem os mesmos direitos que os homens ao voto. Entre tantas outras conquistas ao longo dos anos de luta. Similar ao exemplo acima, temos a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, onde a população preta lutou para que o status quo fosse rompido e ganhasse os mesmos direitos que a população branca. Estes exemplos mostram algo bastante social e político. Teria algo mais antigo? Sim, de fato tem. A Revolução Francesa foi uma quebra do status quo, já que a nobreza do país deixou de existir, deixemos o Napoleão de lado. Tivemos até quebra de status quo referente à economia vigente, visto que a Revolução Industrial trouxe ao mundo o modelo capitalista de comércio. Até aqui. Entenderam tudo? Ótimo, podemos continuar. A cidade de Carthage. O que ela é? O ensaio de Marcos é bastante completo, link na descrição, com uma excelente análise da situação política dentro de Carthage que Dani passa no segundo livro. Nota. A primeira referência do texto do Marcos cita um ensaio escrito pelo usuário do Reddit chamado Alto Valeriano, escrito num blog, que está fora do ar. Mas, como o Alto Valeriano é uma pessoa maravilhosa e iluminada, há um texto sobre o tema no subreddit Valyria, link também na descrição. Agora vamos nos focar na história da cidade de Essos. A primeira coisa que precisamos saber é onde ela se encontra. Dei um copia e cola do capítulo Daenerys 3, só olha. Temos dois mapas, um geralzão e um mais regional da parte de Essos onde Carthage se encontra. Se olharem bem, Dany está praticamente do outro lado do mundo. No segundo mapa tem o zoom da região, mostrando onde está Carthage e o Estreito dos Portões de Jade, que liga o Mar de Jade, leste, ao Mar de Verão, oeste. Imagens disponíveis no YouTube e no Spotify. Certo, e daí, o que tem de interessante ou relevante? Basicamente, tudo. A civilização cartena nasceu. Segundo o livro Mundo de Gelo e Fogo, dos povos ali do deserto, os Kaati, a grande mancha avermelhada no mapa, chamada Desolação Vermelha, Red Waste, no original, Deserto Rojo, no mapa. Essa civilização cresceu durante os anos da Cidade Franca de Valyria, mas, após a desolação de Valyria e todo o esfacelamento de seu império, ocorreu o que os mestres da cidade chamam de século de sangue, onde rolou basicamente o dedo no cu e gritaria. Morte de populações inteiras e a destruição de muito, muito conhecimento. Com os devidos paralelos. Seria algo como a visão inglesa-britânica da queda de Roma e a perda dos seus conhecimentos, especialmente arquitetônicos e de engenharia. Todas as civilizações próximas de Carthage foram dizimadas pelos Dothraki e seus Calazares, tanto é verdade que se vocês pegarem os mapas da região da Desolação Vermelha, encontrarão cidades com nomes Dothraki, Vais-Orvik, Vais-Shirozi, Vais-Tolorro e Vais-Kozar. Vais, no idioma dele significa cidade, a título de curiosidade, Vais-Dothraki significa cidade dos Dothraki.
A cidade de Kartat foi a única a sobreviver porque tinha uma linha de defesa externa composta de 3 muralhas em anel. Isto impediu sua destruição e, consequentemente, a hegemonia da mesma na região dos Portões de Jade. Política, Puronatos e Elites. O grupo auto-intitulado Puronatos tem este nome não apenas para parecer importante, mas também para mostrar a distância deles para os outros das demais elites. Se pegarmos a palavra, vemos ser composta de puro mais nato. Logo, eles se dizem como os nascidos puros, ou pelo menos os mais puros de sangue antigo da antiga Kartat. Segundo a história, com a destruição das cidades ao redor de Kartat, as suas respectivas populações fugiram para pedir asilo na única cidade onde tinham algum abrigo. Não está escrito explicitamente isto, mas sejamos francos com a realidade que sabemos existir por conta dos livros das crônicas. Povos massacrados pelos Dothraki são escravizados por eles. Uma porção considerável das populações atacadas pelos Calazares deve ter fugido das cidades. Se uma boa parte fugiu de cidades no meio do deserto, uma boiada deve ter morrido. Ainda mais se fugiram com apenas uma mão na frente e outra nas costas. Conhecemos o modus operandi das elites em todo o planeta. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, o povo comum deve ter morrido muito mais que gente das elites. E, infelizmente, é muitíssimo provável que existissem escravos entre o povo comum, uma vez na segurança interna das muralhas de Kartat. É muito provável que os sobreviventes, escravizados e o povo comum, tenham sido vendidos ou coisa pior para que as elites da vizinhança cartena tenham mantido algum poder. E este último item acima leva ao ponto principal: houve casamentos políticos entre as elites refugiadas e os puronatos, que governavam a cidade. Antes da chegada dos refugiados, Kartat era algo como uma monarquia de muitas casas nobres mandando, que veio a se tornar um governo oligárquico, onde estas famílias antigas eram aquelas que detinham o poder militar da cidade e dos mares. O símbolo dos tronos, que dá nome aos entronizados, a elite da elite, mostra a distância de pureza de sangue deles para os demais fora da patota dos puronatos. Isso serviu para que os antigos governantes, que alegavam ter sangue puro de Kartat, não fossem questionados pelas demais elites da cidade que começaram a aparecer depois do século de sangue, basicamente, todo o povo que foi enchendo o bolso com grana do comércio. Vale lembrar que esta contestação não foi nada repentino do tipo: nossa, caso com essa estrangeira, cai fora. Não, foi algo gradual. O caos estava comendo solto fora das muralhas e, somente depois de 100 anos, sejam eles literais ou figurados, o mundo finalmente voltou aos eixos de alguma forma. E há algo quanto à região: os portões de Jade são um estreito que liga o mar de Jade ao mar de Verão, sendo uma rota segura para aqueles que viajam até It. A ilha de Leng e adjacências para comercializar com eles e encher os cofres de grana por conta das especiarias, sedas e outras tantas coisas únicas do leste de planetas que o Westeros mal vê por conta da distância absurda. Logo, algum corajoso que foi até o leste encheu os navios de coisas que mal são vistas no oeste e navegou até Vila Velha, Lannisporto, Porto Branco, Valdocaso, Vila Gaivota e outros portos de Westeros. Vale lembrar que Porto Real nasceria só a partir da conquista de Aegon I Targaryen. Antes disso a região era apenas uma vila pesqueira na foz da torrente da Água Negra. E dinheiro, gostando ou não, é poder, e compra muita coisa, inclusive influência. E finalmente, por que eles não ajudaram? Num resumo curto do que vimos até agora, temos que a desolação de Valíria e o século de sangue afetaram em muito as políticas em Essos todo, especialmente nos antigos territórios do Império. As elites da civilização cartena nasceu da miscigenação das elites das demais cidades-estado Caati com os cartenos chamados puronatos que governavam a cidade. Há uma luta de interesses internos na cidade. Esta luta de interesses se dá, principalmente, com outras elites da cidade. Temos os magos da Casa dos Imortais, sendo os adversários mais antigos dos puronatos. Mas, como vimos, a magia foi morrendo aos poucos pós-desolação, fazendo a influência deles ficar algo próxima de débil, até os meados de 298-299 DC. Quando os dragões da Dany começaram a fazer a magia retornar ao mundo. Temos o segundo grupo, composto dos príncipes mercadores da cidade, que se enriqueceram com comércio. É mesmo, disputando politicamente com os puronatos. Eles estão divididos em 3 facções.
A primeira é a Guilda das Especiarias, que eu também me arrisco a dizer. Deve ser a mais antiga, servindo como a mais influente no comércio de especiarias da região. A segunda é a Irmandade Tomalina, que provavelmente, pelo nome, detém algum monopólio do comércio de pedras preciosas e minerais, e muito provavelmente tinha a turmalina como principal minério comercializado. A terceira, e provavelmente a mais nova, são os 13, a patotinha que o mala do Charo Chondacho estava no meio. Estas três facções possuem todas suas respectivas frotas mercantes, respectivamente, 1.200 a 1.300 navios, 800 navios e 1.000 navios. Se colocarmos o tamanho das frotas como medição de poder e influência, temos que a guilda se encontra em primeiro, seguida dos 13 e então da Irmandade. E é agora que o pulo do gato acontece, caro Beterraba. A razão pela qual os Puronatos fizeram a egípcia com Dani. Até que enfim. Em 299 DC, Dani chegou a Carter como uma calesia exilada com meia dúzia de gato pingado do seu minúsculo calaçar esfarrapado. Ela era a última Targaryen. Vamos deixar a teoria do falso Aegon de lado por enquanto, beleza, e mãe dos únicos 3 dragões do mundo inteiro. Tudo isso nas mãos de uma menina de nem 15 anos. Quem a acudiu na cidade foi ninguém menos que o Mala Supremo do Universo, Charo, membro dos 13. Sabemos pelo capítulo Daenerys 3 de A Fúria dos Reis que ela precisou dar aquela molhadinha nas mãos de gente do meio dos Puronatos para conseguir uma audiência com o povinho xixelento. E não menos importante, foi com o ouro de Charo que ela fez estes subornos todos. Notou aí a razão do grande foda-se que deram para Dani? Não. Bem, a razão é uma só, manter-se no status quo, manter as coisas do governo de Carter como estão. Como é que é, você deve se perguntar. E eu respondo, com a Daenerys aparecendo como uma mendiga exótica com 3 mini-bombas atômicas com potencial praticamente infinito, aquele que comprasse e conquistasse a amizade dela teria estas 3 armas ao seu lado. O que nos leva a 2 principais cenários nas muralhas cartenas. 1. Elite dos Puronatos teria uma poderosa aliada ao seu lado. E como ela foi auxiliada pelo ouro de Charo, ele poderia muito facilmente tornar-se o líder do grupo dos 13, não obstante, conseguir ir lentamente tomando o poder da cidade para si, seja matando, seja se casando com alguma família entronada dos Puronatos. 2. Se Daenerys se casasse de fato com Charo, ele teria direito à penhora nupcial, graças aos deuses que não aconteceu. E então, usando este gigantesco, e se? Vamos ao cenário. O casamento dos dois ocorre e Dani se vê com acesso à frota de, supostamente, 84 galés do Mala Supremo do Universo. Este, com um dragão, poderia usar o animal como fonte de influência nos 13 fora do grupo, para que, também conquistasse mais e mais poder. Então, para que os Puronatos não perdessem seu poder militar, cívico e náutico, valeram-se de uma suposta desinteresse com Dani e se interessaram apenas pelo seu pet exótico. Simples. Como em muitas vezes na história, as elites farão de tudo para se manterem onde estão, gostemos disso ou não. E agora vamos ao capítulo do Tyrion 9, que é o que realmente interessa nesse episódio. Segue a sinopse. Myrcella parte para Dorne. De volta à Fortaleza Vermelha, a comitiva real é atacada por uma turba enfurecida e esfomeada. Depois de uma corrida desesperada até a segurança do castelo, Tyrion começa a manejar as forças da cidade para controle do caos que se instaurou na capital de Westeros. Capítulo e discussão. A viagem, não é o filme. Começamos com a partida de Myrcella para Dorne. O plano adotado por eles é viajar perto da costa e longe de Pedra do Dragão, passando pela ponta da Garra Rachada, com os navios Mar Ligeiro, onde a princesa viaja, Martelo do Rei Robert, Vento Ousado, Mar Ligeiro, Estrela Leonina e Senhora Lyanna, evitando a frota de Stannis enquanto vão para Braavos. Da Cidade Livre, eles partem para Lança Solar, já que este pode não ser o caminho mais direto, mas era o mais seguro. Junto dela vai o Sorares Oakiar, cavaleiro da Guarda Real que irá acompanhar a princesa como seu escudo juramentado. Tommen, sendo o fofo que é, chorou com a partida da irmã, e confortado por ela, mas Joffrey tinha que fazer as suas ignorâncias. Sansa tenta justificar as lágrimas do Tommen com a história do príncipe Aemon, cavaleiro do dragão, que chorou quando a princesa Naerys se casou com Aegon, neste caso.
Aegon IV, e os gêmeos Sorarric e Soreric morreram com lágrimas após causarem ferimentos mortais no outro. E nosso amado, #sarcasmo, Joffrey manda aquela cortada que vale um cuzão alerte, se não se calasse, ele mandaria que Sor Meryn causasse nela um ferimento mortal. Um detalhe cronológico, estamos depois da partida de Mindinho para Ponte Amarga, Tyrion 8, e ainda não receberam nenhum zap dele. Embora pudesse estar morto por Mace Tyrell, era mais fácil Tyrion ser considerado um gigante. Skincare, máscara de lama. Toda a comitiva de despedida de Myrcella volta para a Fortaleza Vermelha a cavalo e aquele ar de briga de bar começa a aparecer. E para entender que não são meia dúzia de Zé Ruela andando com o povo a cavalo. A comitiva está organizada na seguinte formação: Sor Jacelyn de Avater indo na frente, dando ordens, encabeçando uma cunha de lanceiros montados dos mantos dourados, Sor Aron Santagar, mestre de armas da Fortaleza Vermelha, e Sor Balon Svan, servindo de porta-estandartes. Joffrey e Sansa logo atrás dos estandartes, protegidos pelo cão de caça e Sor Mandon Moore, respectivamente, Tommen protegido por Sor Preston Greenfield, Cersei acompanhada de Lancel Lannister e protegida por Sor Meryn Traian e Sor Boros Blow. Tyrion estava do lado dela, e acompanhado de Bronn, atrás deles o Alto Septão, e então o resto dos cortesãos, Sor Horas Redvine, Lady Tanda Loris, Jalalar Shu, Lord Giles Rosby e outras pessoas, além de uma coluna dupla de guardas fechava as costas a pé. PS. Formação em cunha, caso alguém não saiba, é aquela formação em V ou triângulo, muito similar do jeito que os patos voam quando estão migrando, servindo basicamente para abrir caminho. A narrativa conta que no meio do povo, algumas pessoas gritavam "Viva o Rei!". Mas para cada viva gritado, uma centena dos presentes mantinha-se em silêncio, apenas observando. Num dado momento, uma mulher desesperada apareceu à frente do Joffrey, mostrando o filho, um bebezinho de colo morto. O nosso rei desgraçadinho saca umas peças de prata e joga na mulher, achando que vai ajudá-la. Cersei resolveu falar alto para deixar para lá, já que ela está além da ajuda de Joffrey. E começa aí o caos que levará à revolta. A mãe ouviu. De algum modo, a voz da rainha abriu caminho através da inteligência devastada da mulher. Seu rosto descuidado contorceu-se com repugnância. Puta! Ela guinchou, puta do regicida. Fode, irmão! Seu filho morto caiu de seus braços como uma saca de farinha quando apontou para Cersei. Fode, irmãos! Fode, irmãos! Fode, irmãos! Tyrion não chegou a ver quem atirou o esterco. Só ouviu o arquejo de Sansa e a praga berrada por Joffrey, e quando virou a cabeça, o rei limpava a sujeira marrom do rosto. Havia mais no seu cabelo dourado e salpicos pelas pernas de Sansa. Praticamente todo mundo perto do Joffrey tentou enfiar algum bom senso na cabeça da criaturinha birrenta mimada, que jurou 100 dragões de ouro para quem trouxesse o homem para limpá-lo, para matar o homem. Joffrey estava tão indignado que ele simplesmente esqueceu onde estava. O contexto que estava e simplesmente resolveu jogar o cão para cima do lugar onde supostamente estava o arremessador de merda. Como resultado, começou o caos supremo nas ruas de Porto Real, fazendo com que a guarda da comitiva começasse a ser pressionada pela multidão toda. Enquanto a guarda tenta conter a turba ensandecida, é narrado que se ouve bastardo, monstro bastardo, puta, fode irmãos, aborto, meio homem, justiça, Rob, rei Rob, jovem lobo, Stannis, Henley, entre outras tantas coisas que devem ter sido cuspidas neles, mas não foram narradas. Tyrion deu uma de Beto Carreiro, mandando o sobrinho cavalgar de volta para a Fortaleza Vermelha. No meio da cavalgada, Tyrion viu Sor Aron ser puxado da cela, o Alto Septão urrando por piedade, atropelando quem estava na frente. E relendo agora toda a descrição da fuga desesperada. Devo dizer que foi de uma maestria do Martim passar o caos da situação toda até que o Tyrion estivesse a salvo na Fortaleza Vermelha. Enquanto nossa mão do rei processa o que aconteceu. Somos bombardeados pela informação dos que os acompanhavam. Sor Horas trazia a senhora Tanda, desesperada por derrubarem Loris da cela. Lord Giles comentou que o Alto Septão tinha sido derrubado da liteira. Jalalar Shu comentou que viu Sor Preston Greenfield ir salvar o Septão. E em meio aos relatos picotados, Joffrey ajudado por Sor Boros a desmontar, balbuciando que matará todos aqueles traidores. Pipipi, popopó, a típica ameaça chechelenta dele.
Como resultado, Tyrion dá uma das melhores cenas em todas as crônicas. Ele meteu o tapão na cara de Joffrey, mandando outro sermão humilhação no merdinha. O sermão dele. O anão deu um tapa tão forte em sua cabeça coroada que a coroa voou. Depois, empurrou com ambas as mãos e o derrubou, fazendo-o estatelar-se no chão. Seu maldito e cego idiota! Eles eram traidores, do chão, Joffrey guinchou. Chamaram-me de nomes e atacaram-me. Você atiçou seu cão sobre eles. Que imaginava que fizessem? Que dobrassem docilmente o joelho enquanto o cão de caça cortava alguns braços e pernas. Seu garotinho mimado e imbecil, matou Clegane, e só os deuses sabem quantos mais, e, no entanto, você escapou sem um arranhão. Maldito seja! Tyrion o chutou. A sensação era tão boa que poderia tê-lo feito mais vezes, mas somando um murro puxou para trás enquanto Joffrey uivava. E rapidamente Bronn estava ali para contê-lo. Cersei ajoelhou junto ao filho, enquanto Sobalonson continha Solancel. Tyrion libertou-se de Bronn com uma sacudida. Quantos ainda estão lá fora? Gritou para ninguém e para todos. Quando respondem que Sor Preston e Sor Aron não regressaram, tal qual a ama de leite, Tyrek Lannister, Tyrion se dá conta de que Sansa não estava ali. Começa então uma cobrança do escudo dela, Sor Mandon, que mandou o migué de que estava protegendo o rei. Um detalhe chato, babaca. Na verdade, é que estão todos ignorando veementemente a senhora Tanda Stokevort. Tyrion ordenou que Sor Borós e Sor Mandon retornassem atrás de Sansa, fazendo ambos mostrarem nem um pouco disfarçadamente que odiaram a ideia. A situação estava quase indo ao ponto em que Sor Borós atacar Tyrion. Quando Joffrey guinchou ali está ela quando o cão chegou guiando o cavalo de Sansa e trazendo ela na carona. Ela estava visivelmente abalada, além de muito suja de sangue, quando perguntam a ela se tinha se ferido. Sansa explica, meio atarantada, que o sangue era do povo que tentava puxar ela da cela. Pela terceira vez a senhora Tanda pergunta por Loris e nem com Duncan temos confirmação dela. Confirmamos aqui a morte de Sor Aron Santagar. E como se a bagunça não fosse pouca. Alguém gritou nas muralhas do castelo a pior coisa de todas, fogo. Todo esse caos foi nomeado de revolta de Porto Real, mas obviamente que não durante todo Deus nos acuda que a cidade está passando. As consequências da revolta de Porto Real, com o fogo na cidade, e tirando forças sabe-se lá de onde, Tyrion começou a distribuir suas ordens. Bronn iria com seus homens manter os carros de água inteiros e assim conter o fogo, impedindo que chegasse ao palácio dos alquimistas. Mesmo que fosse preciso abrir mão de toda a Baixada das Pulgas. Atarantado, ele acabou ordenando ao cão que cuidasse do incêndio também, notando a cagada logo depois. Lembremos que Sandor Clegane tem a face esquerda destruída pelo fogo por conta do irmão mais velho, e assim tem um belo de um trauma com fogo. O Clegane mais novo disse que sairia apenas por conta do cavalo dele, não porque for ordenado. Vamos só fazer uma rápida digressão e falar da guarda real de Joffrey. Temos Sor Jaime Lannister, senhor comandante, Sor Aerys Oakar, Sor Borós Bloom, Sor Mandon Moore, Sor Meryn Trant, Sandor Clegane e Sor Preston Greenfield. Destes 7, Jaime está cativo em Correrio, Sor Aerys tinha recém-partido com Myrcella e Sor Preston recém-morto. Sandor, sob as ordens de Tyrion, saiu para conter o caos e o fogo. Restam apenas Sor Borós, Sor Mandon e Sor Meryn. Tyrion virou-se para estes 3 e ordenou que escoltassem um arauto e ordenar que todos retornem para suas casas. Qualquer um encontrado nas ruas depois do último repique do toque de recolher será morto. E francamente, eu amo quanto Tyrion dá as suas patadas nos cavaleiros da guarda real, mas ver outras pessoas fazendo isso é tão revigorante quanto. Sor Meryn tentou passar o migué safado de meu lugar é ao lado do rei, quando a Cersei meteu um seu lugar é onde a mão do rei ordenar. Desobedecer é trair. Ele e Borós se olham e perguntam se deviam ir com os mantos, levando outra patada da rainha, dizendo que saíssem nus, assim viriam que eram homens de fato. Tyrion chama por um dos covos de pedra, pedindo para chamar por Chaga. Comentam que Chaga tem que se afogar em álcool já que a água é nojenta, e por fim, quando atendido, Tyrion manda seus homens dos clãs protegerem a mansão de Shai. Um detalhe interessante é quanto a esta fala do homem dos corvos de pedra, este fato.
De chaga beber cerveja e vinho no lugar de água, é historicamente correto, especialmente naquele tempo, já que água de boa procedência era rara de se obter. Até onde pesquisei, não se tinha o hábito de ferver água, então qualquer porcaria na água era bebida junto, e a tecnologia de filtragem não era presente. Assim, o mais fácil era beber álcool para consumir algum líquido, vinho era bebido, além das cervejas que os europeus chamavam de ale, a qual é uma cerveja de produção rápida. Diferente de outros processos, sem pegar alguma virose ou alguma verminose. Já de noite, com o Lollapalooza do inferno ainda correndo solto na cidade, Soulja Selling de Avatar veio com o recibo da revolta bem na hora da janta de Tyrion. Os mortos eram, o Alto Septão, Sir Preston Greenfield, quase reconhecível, e Sor Aron Santagar. Junto deles, 9 homens dos mantos dourados, além de uns 40 feridos. Finalmente acharam Tanda, perambulando perdida e nua no quarteirão do Porco Salgado após ter sido violada pela multidão. Tyrek Lannister, primo de Tyrion pelo lado materno da família, estava sumido. Assim como a coroa de cristal do Alto Septão. Uma passagem chata de ser lida, que reflete o ethos da elite Westeros, foi que ninguém se deu ao trabalho de contar os mortos da plebe. É chocante ler agora, mas se pensarmos pela visão dos nobres de Westeros, é na base de pouca brasa. Meu peixe primeiro. Triste, nojento e revoltante, mas é assim que era naquele tempo. Tyrion manda correrem atrás de Tyrek, especialmente por ser um menino de 13 anos e também por conta do pai dele ter sido um dos tios favoritos de Tyrion. O boletim Baiorer não continua nada bem. Como está, eles podem assegurar a segurança de Porto Real hoje, mas não podem assegurar amanhã. Janos Lind, maldito seja, meteu mais inúteis na guarda da cidade que pessoas que prestassem. Uma troca de Soulja Selling e Tyrion é interessante. Meus homens vêm, na sua maioria, do povo. Caminham pelas mesmas ruas, bebem nas mesmas tabernas, servem-se das mesmas tigelas de castanho dos mesmos refeitórios. Seu eunuco já lhe deve ter dito que há pouco amor pelos Lannister em Porto Real. Muitos ainda se lembram de como o senhor seu pai saqueou a cidade, quando Aerys lhe abriu os portões. Sussurram que os deuses estão nos punindo pelos pecados da sua casa, pelo assassinato do rei Aerys por seu irmão, pelo massacre dos filhos de Rhaegar, pela execução de Eddard Stark e pela selvageria da justiça de Joffrey. Alguns falam abertamente de como as coisas eram melhores quando Robert era rei e sugerem que os tempos voltariam a melhorar com Stannis no trono. Ouvem-se essas coisas em refeitórios, tabernas e bordéis, e temo que também se ouçam em casernas e salões de guardas. Odeiam minha família, é isso que está me dizendo. Sim. E vão virar contra ela, se houver uma oportunidade. Também me odeiam. Pergunte ao seu eunuco. Estou perguntando a você. Os olhos encovados de Baiorer enfrentaram os desiguais do anão e não pestanejaram. Acima de tudo, senhor. Acima de tudo. A injustiça o sufocava. Foi Joffrey quem lhes disse para comer seus mortos, foi Joffrey quem atiçou seu cão sobre eles. Como podem me culpar? Sua graça não passa de um rapaz. Nas ruas, dizem que tem conselheiros malignos. A rainha nunca foi conhecida como uma amiga da plebe, nem chamam Lord Varys de aranha por amor. Mas é você quem mais culpam. Sua irmã e o eunuco estavam aqui quando os tempos eram melhores sob o reinado do rei Robert, mas você não. Dizem que encheu a cidade de mercenários arrogantes e selvagens que não tomam banho, brutos que roubam o que desejam e não seguem nenhuma lei, a não ser a deles próprios. Dizem que exilou Janos Lind porque o achou direto e honesto demais para seu gosto. Dizem que atirou o sábio e gentil Picelli na masmorra quando se atreveu a levantar a voz contra você. Alguns até dizem que planeja tomar o trono de ferro para si. Sim, e além de tudo sou um monstro. Hediondo e deformado, nunca se esqueça disso, a mão de Tyrion enrolou-se num punho. Já ouvi o suficiente. Ambos temos trabalho a fazer. Deixe-me. Isso é um reflexo, obviamente, do que o povo acha. Mas, olhando por alto, e se me permitirem uma falta de modéstia, vemos que a minha ideia do vaticínio de Tyrion feito a si mesmo, lá em Sansa 3, está se mostrando aqui, parte da cidade culpa ele acima de todos os problemas.
Além de sua ruína aparecer no próximo livro quando não enfeitou as muralhas da Fortaleza Vermelha com a cabeça dos grande mestre Piscelli por sua traição, mesmo que ele fosse BFF da Cersei e fanboy do Tywin, vazar informações pertinentes e confidenciais apenas à coroa como se fossem nada é, de fato, traição. O que chega a ser engraçado no relato de Baioreira é que o povo acha que Tyrion mandou o Link pra muralha por ser direto e honesto demais. Quase ri quando li isso. Felizmente, este traste não vive muito mais na patrulha. O capítulo termina com uma conversa bem mais tarde. Entre Tyrion, Bronn e Varys. Bronn chegou metendo a mão nas sobras da janta de Tyrion. Temos uma troca entre os três, onde Tyrion afirma que Joffrey é um incompetente até para usar uma privada. Varys tenta passar um pano dizendo que deve se ensinar o ofício ao aprendiz e Bronn manda a melhor debochada do psicopatinha. Metade dos aprendizes da Alameda dos Vapores conseguiriam governar melhor do que esse seu rei. Eu ri genuinamente com essa, admito. O mercenário ainda comenta o quão mais fácil seria governar se o chorão Tommen tivesse nascido antes. Tyrion, surpreendentemente, sentiu um arrepio descer a espinha com o pensamento de fazer Tommen rei, implicando, assim, regicídio e assassinato de parentes. Ele fala que o comentário de Bronn renderia uma decapitação. Varys tentou inutilmente apaziguar pedindo que colocassem o coração em suas mãos ao invés de discutir. Tyrion termina o capítulo com a pergunta, o coração de quem? Ele tinha várias hipóteses tentadoras. Momento livro versus série. Esse capítulo tá muito bem adaptado na série, temporada 2, episódio 6. Da partida da Myrcella até o caos que segue é muito bem feito. Uma das melhores cenas do Tyrion da série, pelo menos pra mim. Perdendo apenas para o julgamento dele na quarta temporada, é vista aqui, quando ele mete o tapão na cara do psicopatinha do Joffrey. Um detalhe que não vemos na série foi a tentativa de estupro que a Sansa sofreu, salva pelo cão, aliás, revendo agora. Achei um pouco demais mostrar o quase estupro, mas como vimos nas primeiras temporadas de GOT, sexo vale mais tempo de tela que desenvolvimento de trama e personagem. No livro, vemos tudo pela visão do Tyrion, e consequentemente, ele não viu nada disso. Uma diferença da procissão é que estão a pé e não a cavalo. E também não temos a Lolly Stockevort sendo estuprada por toda a galera que narram, ainda bem, um detalhe curioso, aliás, é que a atriz da Lolis não apareceu na série até a temporada 5, mas até aí, nada demais. Só queria mostrar a curiosidade. Momento Ned Pomba. Não é um Ned Pomba dos mais mirabolantes, mas temos um detalhe quanto à relação de Aegon IV, Naerys e Aemon. Eu diria que é mais um momento corvo fofoqueiro. Sabe-se que Aemon amava e muito a irmã, mas Aegon era o herdeiro do trono de ferro, e, consequentemente, seria dele a mão da irmã. Aemon, sabendo que nunca poderia ter o amor da irmã, juntou-se à guarda real e tornou-se o escudo juramentado de Naerys. Tinha um ar de muito amor entre os dois, e sabemos como Aegon IV ganhou o epíteto de o indigno. Depois que Naerys deu à luz ao futuro rei da Aeron II, sabemos que o rei, por não ter muito o que fazer de bom para os 7 reinos, espalhou por aí que o filho era, supostamente, bastardo de Naerys com Aemon, por conta do boato. Abriu precedente para que Daemon Blackfyre se considerasse um pretendente ao trono de ferro, muito disso por conta das instigações dos partidários dele, e, por fim, levou às rebeliões Blackfyre. Inclusive, recomendo atenção com o tema. Já que tem gente que ainda confunde a dança dos dragões com as rebeliões Blackfyre. Só lembrando que isso é um resumão porco e mal feito da história toda, para saber em detalhes, recomendo ir nos links relacionados na descrição. Outro momento pombístico é justamente o desenrolar do sumiço de Tyrek, que comentei, também, lá no Sansa 3. A teoria que fala do moleque ser mantido nos bolsos de Varys por questões de artimanhas do eunuco com supostos herdeiros legítimos. Link na descrição também. Momento Geografia. O momento Geografia do capítulo é grande, começando pela rota de Myrcella. Só espero que ela tenha levado pelo menos um tablet com uns episódios de séries baixadas para passar o tempo. No mapa, vemos a rota mostrada para nós em amarelo. Eles saem de Porto Real indo pela costa, sempre à vista da terra, indo pela ponta da Garra Rachada, Crackle Point,
e passando longe dos olhos de pedra do dragão, Dragonstone. Este mapa é da rota completa. Com a ida até Braavos em amarelo e a saída de Braavos até Lança Solar em laranja. Mas o mais relevante deste capítulo, no entanto, é o mapa de Porto Real. Caso esteja muito ruim para ver na imagem, o link vai estar na descrição. Marcado em amarelo está onde provavelmente partiu o navio de Myrcella. O círculo vermelho ao redor do número 3 é a marcação do Palácio dos Alquimistas, na colina de Visenya, Visenias Hill. O círculo azul é, aproximadamente, o Bordel da Chataia, atrás da colina de Rhaenys, Rhaenys Hill. O círculo rosa é, aproximadamente, a mansão da Shai. E a linha vermelha é a provável rota tomada na corrida desesperada até a Fortaleza Vermelha. Imagens disponíveis no YouTube e no Spotify. Cusão alerte. O descaso que todos tratam lolis é triste e uma mostra de como que as elites de Westeros pensam sobre aqueles que se encontram abaixo deles. Por mais que os Tok'vort sejam uma família nobre, estão muito abaixo dos Lannister, praticamente sendo a classe média Westeros. Momento Valar Morghulis. Valar Morghulis. Morreu uma boiada, mas de importância. Temos Sor Aron Santagar, o Alto Septão, Sor Preston Greenfield. Como os 9 mantos dourados mortos mencionados não tinham nome, sendo só mencionados, com a cabeçada da população de Porto Real não contabilizada. Não serão contabilizados. Aumentamos, então, para 131 mortes. Momento Joffrey. Sir Ilyn, bring me his head. Como já assinalei em Sansa 3, esse pivete arrombado do Joffrey ganha o momento Joffrey toda vez que aparecer. Não obstante, além de abusador, psicopata e mimado, é burro para um cacete. Não me admira que ele só saiba praticar abusos com todos aqueles abaixo dele. Um detalhe curioso quanto a este momento é sobre o pensamento do Tyrion quanto ao sobrinho Merdinha. Ele nos mostra mais e mais que Cersei é muito conivente com as ações dele, naqueles ares de deixa ele ser assim mesmo, já tá velho para ensinar algo. Um segundo momento Joffrey vai justamente para o total descaso da alta nobreza e da realeza para lolis Tok'vort, além do povo todo que foi morto e ou ferido na multidão enfurecida. Momento Dracarys. Dracarys. A cena do sermão humilhação do Tyrion no Joffrey valeu cada sílaba lida. Some-se a isso a cena da série e temos um momento Dracarys turbinado. No próximo Beterraba Leitora, teremos o capítulo da Voz 2. Teremos outro capítulo gigante, e desta vez com poderes do Senhor da Luz. Compartilhe a gente com seus amigos, não se esqueça de seguir a gente nas plataformas e avalie dando estrelas. Texto por Vitor Figueiredo, transformado em áudio por Luiz administrador do Clube Rodor Cavalo. Confira a coluna do Vitor. vitor-figueiredo.medium.com. Siga nós nas redes sociais, Vitor Figueiredo 1428 no Instagram, Vitor F1428 no Twitter, Vitor com C, e no grupo do Rodor é Beterraba Leitora, e Clube Rodor Cavalo no Instagram, YouTube, TikTok, página no Facebook, e no Twitter é Clube Rodor Cavalo sem E. Todos os links estarão na descrição. Rodor!